Uma das maiores fontes de recursos naturais de todo o planeta é a África, e por isso sempre chamou a atenção de líderes mundiais ao redor de todo o mundo. O interesse no continente se intensificou no século XIX, onde países como Inglaterra, França, Itália e Alemanha haviam tido um grande crescimento econômico. Juntos, todos esses países quiseram avançar para o continente africano, com o objetivo de buscar matérias-primas para suas indústrias. Hoje, Cabo Verde é um país independente, mas ainda considero que ainda somos escravos dos portugueses, porque ainda dependemos deles, porque não podemos fugir que Cabo Verde é um país pobre, né? E depende muito, muito dos portugueses. Yeah. E por causa disso ainda está nos explorar muito também, tá vendo? Então, é tipo comemorar a independência só por comemorar mesmo, sabe? Porque ainda somos dependentes deles. Se Deus quiser, há de brilhar. Países como Portugal já estavam no continente africano desde o século XVI, usando os nativos africanos como uma mão de obra escrava, para um comércio lucrativo em que participavam Inglaterra, França e Dinamarca. A desculpa dos líderes que tinham o objetivo de invadir e roubar as matérias-primas do continente africano era de que eles iriam civilizar e levar cultura ao território. No século XIX, a crença de que um povo branco era muito superior ainda era forte, tanto que as teorias do positivismo e darwinismo corroboravam com essa ideia. No fim, não demorou muito para que a opinião pública aceitasse a desculpa dos europeus, achando que os africanos precisavam ser civilizados da maneira correta. Ao chefe natural e verdadeiro. O continente, que já vinha sofrendo com o rei Leopoldo II da Bélgica e todo o genocídio que causou no Congo, iria sofrer ainda mais, mas dessa vez tendo seu continente completamente dividido por estrangeiros que buscavam apenas o poder. Além de Leopoldo II, outros motivos acabaram levando à partilha da África. Os portugueses, que já estavam se aproveitando do continente há um bom tempo, tiveram a ideia de criar o projeto Mapa Cor-de-Rosa, ou seja, os portugueses tiveram o plano de tomar Angola e Moçambique, no que chamaram de uma província anglo-moçambicana. E como estamos falando de líderes mundiais, é claro que se um país próximo ao meu se coloca ao direito de invadir um continente e criar um território só seu, isso com certeza provocaria outros países a fazer o mesmo. E foi o que aconteceu. A Grã-Bretanha também teve a intenção de dominar territórios no continente, como Cairo, cidade do Egito, e Cabo, cidade sul-africana. Foi então que países como França, Grã-Bretanha, Portugal, Alemanha, Bélgica, Itália, Espanha, Áustria-Hungria, Países Baixos, como Dinamarca, Suécia, Noruega, Turquia e Estados Unidos, assinaram a Ata da Conferência de Berlim, em 1885. Resumindo, todas essas potências se deram ao direito de criar regras para dominarem o continente africano, sem o consentimento dos nativos africanos. Diversos temas foram abordados na conferência, mas o principal objetivo era a elaboração de regras que permitissem o assalto à matéria-prima do continente e a mão de obra escrava, da maneira mais ordenada ou possível entre eles. Mas em uma mesa de grandes ricos e interesseiros, a divisão do continente africano não foi nada pacífica, já que um buscava ter mais colônias do que o outro. Lembra do plano de Portugal chamado Mapa Cor-de-Rosa? Isso aí quase causou uma guerra na conferência, já que o plano de ligar Angola e Moçambique não foi bem visto aos olhos da Inglaterra, que se opôs sem pensar duas vezes e ainda ameaçou Portugal caso concretizassem esse plano. Com medo do ultimato britânico, os portugueses viram que não teriam escapatória e abandonaram a ideia. Em meio a essas negociações, os africanos não tinham outra escolha a não ser resistir. E como a gente está falando de um continente gigantesco, os povos tiveram múltiplas reações, sejam elas favoráveis ou contrárias ao que estava acontecendo. Mas mesmo assim era impossível resistir aos europeus, que já estavam determinados a fazer de tudo para tomar seus territórios.
Nem todos os líderes que representavam seus países lá na Conferência de Berlim acabaram saindo com uma colônia da África no bolso. Após a independência do Brasil, Portugal conseguiu manter suas possessões africanas, como Angola, Cabo Verde, Guiné e Moçambique. A Espanha ocupou as Ilhas Canárias, Ceuta, Saara Ocidental e Melilla para abastecer suas colônias caribenhas de escravos. Contava com comércio feito pelos portugueses, franceses e dinamarqueses. Mais tarde, a Espanha invadiria a Guiné Equatorial. No século XIX, entre 1819 e 1890, a França acertou 344 tratados com chefes africanos. Assim ocuparam a Argélia, Tunísia, Marrocos, Chad, Mali, Togo, Benin, Sudão, Costa do Marfim, República Centro-Africana, Djibouti, Burkina Faso e Níger, além de enfrentar os habitantes que não aceitavam a invasão. Os franceses travaram várias guerras contra os alemães, pois estes queriam tomar seus territórios. Depois da unificação italiana, a Itália parte para conquistar o mundo. No entanto, sem um exército poderoso, o país ocupa os territórios da Eritreia, parte da Somália e a Líbia. A Alemanha ocupou os territórios correspondentes a Tanzânia, Namíbia e Camarões. O território do Congo, que anteriormente já havia sido tomado por Leopoldo II, continuou em suas mãos. Localizado no centro-oeste da África, a região era extremamente disputada, mas já havia se tornado um domínio exclusivo de Leopoldo. O Reino Unido era a maior potência econômica do século XIX, devido à Revolução Industrial. No entanto, precisava de mais matérias-primas baratas para manter o seu ritmo de crescimento. A Inglaterra foi ocupando territórios como os atuais Nigéria, Egito e África do Sul. Tal era a certeza de superioridade inglesa que alimentava a ideia de construir uma ferrovia ligando o Cairo e a cidade do Cabo. Para isso, o país invade áreas entre esses territórios, como Quênia, Sudão e Zimbábue, e vai entrar em conflito com praticamente todos os outros países europeus, com o intuito de manter ou expandir suas possessões. Nem todos os países africanos foram colonizados pelos europeus. A Etiópia não foi uma das vítimas do neocolonialismo, mas também não foi por falta de tentativa. Por volta de 1880, a Itália era um dos países mais atrasados da Europa Ocidental. Para tentar compensar isso, o país entrou para a mais nova moda da época, arranjar uma colônia na África. A Itália queria a Etiópia, um país cristão governado por Menelik II, que dizia ser o descendente do rei Salomão e da rainha de Sabá. Menelik fez um acordo de amizade com a Itália, mas há um porém nesse acordo. Na língua dos etíopes diziam que eles prestavam serviço aos italianos. Já na língua italiana diziam que eles obrigavam a Etiópia a prestar serviços para a Itália. Resumindo, a Etiópia era como um país vassalo dos italianos, mas muito diferente de uma colônia. Momentos depois, Itália e Etiópia entraram em guerra. A Itália foi à luta com 18 mil soldados, já a Etiópia foi à guerra com cerca de 100 mil soldados. Foi um massacre total. A guerra terminou tão rápido quanto começou. Dessa forma, a Etiópia continuou como um país forte e consolidado em meio à partilha no continente. Outro país africano nunca colonizado por europeus tem uma história bastante curiosa. Isso porque foi fundado em 1824 por escravos libertos dos Estados Unidos. Naquela época, uma organização americana havia sido criada com o propósito de levar escravos libertos e negros nascidos vivos de volta para a África. Em meados de 1821, o território da Libéria havia sido definido e os primeiros imigrantes já haviam chegado. Em 1822, foi criada a capital Monrovia, nomeada em homenagem ao presidente Monroe. Apenas em 1824, o país foi fundado oficialmente sob seu nome, que significava País da Liberdade. Em 1847, liberianos declararam sua independência, e por ter uma forte conexão com os Estados Unidos, isso acabou tirando os olhares dos europeus em cima do país. Mas apesar de não ter problemas com os europeus, tiveram problemas com os nativos da região. A Libéria foi demarcada em consideração dos povos que já viviam lá, e isso causou conflitos com os imigrantes negros que viriam dos Estados Unidos e os nativos do local. Com isso, o país se tornou um lugar de guerras civis e diversos conflitos, gerando um país devastado nos dias de hoje.
Antes da partilha da África, os povos africanos estavam dentro de fronteiras naturais definidas de acordo com os grupos étnicos de cada região. Os estados africanos foram divididos na régua pela vontade do colonizador europeu. Desse modo, povos inimigos tiveram que conviver dentro do mesmo local, causando sangrentas guerras civis. Hoje em dia, o reflexo de todo o interesse dos europeus é visível. A África se tornou um dos continentes mais pobres de todo o mundo economicamente. Um dos motivos de vermos o povo passar tanta fome e sofrer de várias doenças é justamente o fruto do interesse dos europeus. Além disso, o governo também leva uma parcela de culpa, sem trazer o básico para a população, como saúde e educação.